Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia a todos, uma excelente quarta-feira para todos nós. É com muito bom coração que estamos aqui, neste momento, iniciando mais uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos os dias, às 7:30 da manhã, nós nos encontramos aqui neste momento de reflexão diária do Evangelho, o momento em que todos nós transforma o campo da nossa alma em terra fértil para as palavras do Evangelho, para as sementes de Jesus. Então sejam todos muito bem-vindos, que o Cristo possa nos abençoar e estar conosco nestes minutos que nós nos reunimos aqui hoje. Bom, meus irmãos, para iniciarmos a nossa reflexão desta quarta-feira, nós gostaríamos de trazer aqui 2 versículos para nós. Versículos esses que nós encontramos no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, versículo 9 e 10. É o momento que Jesus nos dirá: Pede e vos será dado, buscais e achareis, batei e vos será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, acha. E todo aquele que bate, se abrirá. Meus irmãos, essas palavras do Cristo, elas fundam muito bem em nosso coração a lei do trabalho. Quando a gente corre atrás, quando a gente busca, nós achamos. Quando nós fazemos a nossa parte, nós recebemos. Quando nós rogamos, não só com palavras, mas também com atitudes, algo nos chega. Então Cristo, ele firma muito bem: todo aquele que pede, ele recebe. Mas fato é, meus irmãos, que em nossas rogativas a Deus nosso Pai, nem sempre nós recebemos aquilo exatamente como nós pedimos, como nós rogamos. Muitas vezes, nós temos um desejo muito profundo e diariamente pedimos, rogamos isso a Deus do fundo do nosso coração. E acabamos nos deparando com o silêncio de Deus. O silêncio de Deus frente a essa rogativa. Muitas vezes não temos a resposta enquanto estamos perguntando. Não é nos dito o caminho a seguir quando estamos com uma dúvida. Ou algo que pedimos nós ainda não recebemos. Então a gente se depara com esse silêncio de Deus diante de um pedido, de uma rogativa nossa. Mas, meus irmãos, é necessário que nós nos lembremos que Deus, nosso Pai, ele ouve a todas as rogativas, a todos os pedidos que nós direcionamos a Ele. Contudo, como Deus é um Pai bondoso, misericordioso e muito sábio, Ele, naquele momento, talvez acredite que aquela rogativa de receber aquilo não seja o melhor para a nossa jornada. Muitas vezes, aquilo que a gente pede, que a gente roga, não é o melhor para a nossa jornada naquele momento da nossa vida. Contudo, não conseguimos enxergar isso. Mas Deus, nosso Pai, como dissemos, extremamente bondoso, Ele enxerga. Então, quando a gente se depara com o silêncio de Deus, estamos também nos deparando com o amor do Pai para conosco. Um amor de um Pai que não irá conceder a teu filho algo que vai afundar ele. Um amor de um Pai que não vai conceder a teu filho algo que vai prejudicá-lo futuramente, que vai desviar ele do caminho. Deus não concede para nós muitas vezes aquilo que rogamos, porque talvez não é o melhor naquele momento. E a nossa impaciência, ela só vai frutificando.
E a nossa impaciência em aguardar, em esperar, ela só vai nos atormentando internamente. Começamos a acreditar que Deus não está nos ouvindo, que Deus não está nos ajudando, que Deus está silenciando perante o nosso pedido. Meus irmãos, precisamos abrir o nosso coração para compreender a vontade de Deus. E quando dizemos compreender a vontade de Deus, é ter paciência em aguardar o tempo de Deus. É ter compreensão para entender que a vontade de Deus irá nos conceder aquilo que é melhor para nós. E que se naquele momento aquilo que a gente rogou não chegou para a gente da forma como esperávamos, podemos ter certeza que brevemente Deus enviará algo muito melhor para a nossa vida. Ou algo temos que aprender com esse momento. Meus irmãos, nem sempre Deus nos concede aquilo exatamente como a gente pediu. Mas se a gente estiver com os olhos de impaciência e de revolta, não conseguiremos também enxergar as outras oportunidades que estão nos surgindo, que Deus está nos conduzindo. Às vezes a gente pede algo para Deus, roga do fundo do coração, só que a gente roga algo muito engessado, muito rígido, como se a gente quisesse aquilo exatamente daquela forma. A questão é que isso que a gente rogou pode vir de diversas maneiras, em outras roupagens. Na roupagem que Deus achar melhor pra gente. Só que se a gente tiver com a cabeça muito fechadinha, o olhar muito fechado, só naquela forma que a gente estava esperando, muitas vezes não enxergaremos todas as outras chances, todas as outras oportunidades que Deus nos concedeu perante essa rogativa. Tem uma historinha que ela é muito contada, vou até contar aqui com as minhas palavras, mas que pode ilustrar muito bem isso. Havia um homem que ele estava dirigindo em uma estrada, quando ele menos espera, o carro dele quebra. Ele para ali no meio da estrada, começa a ficar desesperado, porque ele não esperava por isso. O carro dele estragou, quebrou no meio da estrada, uma estrada deserta que não passava ninguém. Então ele desce do carro, olha, não consegue ajeitar ali. Então ele pensa que a única alternativa que ele tem é pedir ajuda. Então a primeira coisa que ele faz é rogar auxílio a Deus. Então ele eleva os pensamentos dele a Deus e começa a pedir do fundo do coração dele que Deus envie um mecânico para ele. Que Deus possa enviar um mecânico, para que esse mecânico possa lhe consertar o carro dele, ajeitar tudo para ele seguir viagem. E ele faz a sua rogativa e a sua prece. Bom, nesse momento ele fica ali parado na estrada, encostou o carro. Quando ele menos espera, surge um ônibus vindo em sua direção. Quando ele vê um ônibus passando, ele logo já vai acenar para esse ônibus, para o ônibus poder parar, para ele pedir ajuda para quem está ali. Só que ele pensa, não, esse motorista desse ônibus está em viagem, ele não pode me ajudar, porque eu pedi a Deus um mecânico. Ele não é mecânico, então eu não vou nem aqui estender minhas mãos aqui, acenar para ele me ajudar. O motorista do ônibus, compassivo ali daquela situação, para ali em frente o homem e pergunta para ele, senhor, o senhor está precisando de uma ajuda? Está precisando de alguma coisa? E o homem diz, não, eu estou esperando aqui um mecânico, Deus vai enviar esse mecânico. O motorista do ônibus diz, não, eu posso te ajudar. Ele falou, não, pode seguir viagem, não vou te atrapalhar. O motorista segue viagem. Passado um tempo, surge ali uma senhorinha dirigindo também um carro na estrada. Ele pensa em acenar, só que depois ele volta para trás e logo raciocina. É uma senhora. Como que ela vai poder me ajudar aqui com o carro? Ela não é uma mecânico, então eu também não vou nem acenar aqui, nem atrapalhar o tempo dela.
Eu pedi a Deus um mecânico. Senhorinha também, com muita compaixão da situação daquele homem, para o carro mesmo sem ele pedir. E ela pergunta: senhor, o senhor tá precisando de ajuda? Tá precisando de algo? E o homem diz: olha, minha senhora, não, tô aqui esperando, Deus vai me enviar um mecânico, já tá tudo certo, pode seguir sua viagem. A senhora diz: senhor, tem certeza que não tem nada que eu possa fazer para te ajudar? E o homem diz: não, Deus vai me enviar um mecânico, já roguei aqui, eu só preciso esperar a vontade de Deus. Então a senhorinha segue viagem. Meus irmãos, eis que o tempo passa, anoitece e o mecânico não chega mais, não passa mais ninguém por aquela estrada, uma estrada deserta. Então o homem ele se coloca em prece novamente, reza, ora profundamente, falando: Deus, o Senhor não está me ouvindo? Estou aqui, sou um filho fiel ao Senhor, estou te rogando, por favor, um mecânico para ajudar meu carro. Deus, sou um filho fiel. Não é possível que o Senhor não está me ouvindo. E quando esse homem menos espera, surge ali na frente dele um anjo. Ele olha para esse anjo e diz: você é o enviado de Deus que vai aqui ajudar a arrumar meu carro? E o anjo diz: meu irmão, ao longo do dia, Deus te enviou duas grandes oportunidades para você sair dessa situação. Deus te enviou duas grandes oportunidades perante a sua rogativa. Mas você não percebeu essas oportunidades. Aquele ônibus, que foi o primeiro que Deus enviou, aparentemente talvez ninguém poderia te ajudar. Mas ali entre os passageiros havia um homem que conhecia sobre essas questões de consertar o carro e ele iria te ajudar. Mas você, engessado, com a visão muito limitada, estava esperando um mecânico da forma como você queria e deixou a oportunidade passar. A segunda oportunidade, Deus enviou uma senhorinha em seu carro. Aquela senhorinha, ela tinha ali um telefone que dava sinal nessa área. Se você tivesse aceitado a ajuda que ela te ofereceu, poderia ter usado o celular dela para chamar um mecânico. Deus também te enviou essa oportunidade. E você não percebeu ela. E o homem, compreendendo a moral do ensinamento que havia lhe dado, apenas abaixou a cabeça e desde então compreendeu que quando a gente roga algo, nem sempre vem exatamente como a gente pede. Mas precisamos estar com os olhos da alma abertos, porque Deus vai enviar algo para nós. Se a gente tiver com os olhos da alma abertos, nós veremos essas oportunidades. Meus irmãos, essa história ela ilustra muito bem que não há o silêncio de Deus perante nós. E que se há o silêncio, é porque há uma forma de amor que Deus nos concede. É uma forma dele nos mostrar que aquele pedido, daquela forma, naquele momento, não é proveitoso. Mas, paciência, algo vai chegar para nós, porque Deus não desampara nenhum filho. E também que a gente tem em nosso coração fazer a nossa parte. Rogamos, pedimos, mas temos que ir atrás. Temos que também aproveitar as oportunidades que nos são concedidas. Porque todo pedido elevado até Deus, ele não vem simplesmente prontinho assim pra gente. A gente precisa ir atrás, buscar, bater na porta para que ela se abra. A gente precisa ir atrás, trabalhar, esforçar para que aquilo também chegue para nós. Bom, meus irmãos, que as nossas palavras de hoje, elas possam de alguma forma acalmar um pouco o nosso coração, que tanto roga, que tanto pede e que talvez não esteja acontecendo ou chegando da forma como a gente espera. Paciência.
A vontade de Deus é muito sábia. A vontade de Deus é perfeita e Ele sabe exatamente o que é melhor para nós. Façamos a nossa parte e paciência também em compreender e aguardar o tempo de Deus. Bom, meus irmãos, essa nossa mensagem de hoje, ela foi inspirada no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4. Nós convidamos a todos para a gente encerrar o nosso Evangelho dessa quarta-feira e encerrar com essas palavras em nosso coração, que a nossa alma possa estar um pouco mais tranquila, não nos revoltarmos perante o silêncio de Deus para uma rogativa nossa, mas compreender que isso é uma forma de amor do Pai para com o teu filho. E que algo vai chegar, a gente só precisa esperar e estar com os olhos da alma abertos para as oportunidades não passarem e a gente perder elas. Bom, meus irmãos, que todos tenhamos um excelente dia, um dia de muita paz, nos lembrando também que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Até amanhã e que assim seja.